Normalmente sexta-feira à noite, aqui na igreja a gente tem a classe bíblica, classe dos professores. Normalmente a gente tem o ensaio do coral, e o nosso coral, apesar disso, estará saindo amanhã para Jaraguá do Sul. Jaraguá, não é isso? Mas nós agradecemos vocês que ouviram esse chamado e vieram. Nós vamos cantar a melodia de hoje em diante, do CD Jovem. Fazemos uma oração para começar o programa. Vamos ficar em pé? Vamos cantar então. Depois vou apresentar para vocês o nosso orador de hoje. Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz e só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. A razão. Tu és a razão do meu viver. Amém? Vamos
Vamos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo sábado que nos estás concedendo, por tuas bênçãos proporcionadas a nós até o presente momento, por tua companhia, proteção, cuidado. Agora, Pai, que nesse dia possamos render louvores, engrandecer o teu nome e que o teu nome seja glorificado entre nós, Senhor. Estamos aqui não só para ouvir, falar, mas aprender do teu caráter, do teu amor por cada um de nós. E usa o teu servo, pastor Sérgio Monteiro, Senhor, nesse momento, para que possa, ao falar, tocar os nossos corações da importância que é conhecermos um pouquinho mais a Jesus, o nosso eterno Senhor e maravilhoso Salvador. Continua conosco, portanto, Senhor. Que tuas bênçãos sejam sobre cada um de nós e todos que aqui vieram possam sair, Senhor, satisfeitos por ouvir aquilo que tens trazido a nós nessa noite. Continua conosco, é o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Querido, uns 2 meses atrás, ou mais um pouquinho, o irmão João me procurou, dizendo que o Marlon tinha na faculdade um amigo, Marlon é filho dele, com a irmã Sandra, tinha um amigo que foi preparado para trabalhar com judeus num movimento da divisão sul-americana chamado Bet Benecion. É isso? E alguns pastores, tanto é que um dos amigos do pastor Sérgio também chegou em Manaus no ano passado, e ele foi especificamente para cuidar de uma igreja que está se preparando para trabalhar com judeus. O pastor Sérgio é finalista da Faculdade de Teologia nesse ano, mas já trabalha no NASP como professor da Faculdade de Teologia, substituindo o professor geral em grego e hebraico. Então ele tem muito conhecimento da língua. Além disso, foi preparado para trabalhar nessa questão judaica e conhece muito bem o tema, e ele estará hoje à noite conosco, amanhã nos 2 cultos, e amanhã a partir das 4h30 estaremos cantando aqui, e quando der 15 para as 5, 15 para as 17, ele estará então fazendo mais uma palestra de temas importantes que nós precisamos ouvir. Portanto, eu queria dizer a vocês muito obrigado por vossa presença, espero que vocês gostem do que vão ouvir nessa noite. E Sérgio, obrigado por ter vindo. Que Deus te abençoe, essa igreja está feliz pela tua presença conosco, que Deus possa usá-lo, mais uma vez, como tem usado em muitos lugares por aí, que possamos ouvir de você o que Deus quer que ouçamos. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Vamos aqui. Antes de mais nada, muito feliz eu estou realmente de estar aqui com vocês. É gostoso quando nós nos reunimos já no início do Shabat, do sábado, para nós nos congraçarmos e principalmente nos colocarmos na presença de Deus. Eu gosto muito de falar, gosto mesmo de falar. E então, não se espantem se nós, quando vocês sentirem que está na hora de diminuir um pouco. Tá joia, tá bom. Nós estamos aqui com a liberação pastoral para fazermos uns minutos de perguntas aí no final também hoje. Na manhã no JA especificamente, eu gostaria então que nós tivéssemos tema livre. Tem papel aqui? Não entendi. Amanhã, isso eu falei para o irmão João também. Eu não gosto, eu fico bastante atrás do púlpito, mas assim quando eu estou pregando mesmo. Amanhã vocês vão me ver mais atrás do púlpito. Geralmente eu fico na frente aqui. Traga um papel. Eu falei para o irmão João assim, eu vou usar muito hebraico, nós vamos usar muito grego, vamos usar muito a Bíblia, e eu queria que vocês, para não ficar perdido, fossem anotando aquelas questões que vocês tiverem. No final, então, do culto, desta noite, desse primeiro encontro, nós vamos ter alguns minutos para conversarmos. Para que vocês possam fazer as perguntas. Se vocês tiverem papel e quiserem já ir fazendo algumas perguntas, eu vou pedir para vocês passarem para o irmão João, e aí nos 10 minutos finais, aí eu vou tratar de responder algumas delas. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é isso que o pastor Quarupi acabou de dizer. Nós estamos passando por um momento profético. Deixa eu antes de mais nada, eu costumo perguntar, geralmente eu pergunto no sábado, pastor, mas eu queria perguntar para vocês nessa noite, e eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que todos vocês vão me dar a mesma resposta que 100% das igrejas onde eu pergunto me dão. O que significa a palavra amém? Eu sabia que vocês iam dizer isso. Significa? Posso dar uma má notícia para vocês? Não é bem assim seja. Ela significa em termos no grego, depois ela vai ter o significado de que assim seja, uma expressão de desejo. Mas vamos começar a nossa aula de hebraico. Eu sei que tem pessoas aqui que gostam de hebraico, então vamos começar.
Amém é uma frase em hebraico. Ela é Elohim Melech Naaman, que quer dizer Deus é um rei fiel. Deus é um rei fiel. Elohim Melech Naaman. Então eu queria saber de vocês o seguinte: Deus tem sido um Deus fiel na sua vida? Deus tem sido um rei fiel na sua vida? Então quando você disser amém, não façam o amém simplesmente como pausa na oração. Vocês já perceberam que nós estamos usando amém como vírgula nas orações? Nem estamos entendendo muitas vezes o que está sendo dito, mas só simplesmente porque alguém precisou respirar na oração. Então a gente faz amém. Amém é muito mais do que isso. Amém é a expressão imediata de que você reconhece que Deus tem sido fiel no passado, Deus é fiel e Deus será sempre fiel na tua vida. Então você pode dizer amém. Pode? E pode dizer de que forma? Alegre, como uma expressão de hosana a Deus, de aleluia a Deus. Outro termo que a gente não costuma usar muito é aleluia. Mas aleluia, na nossa congregação judaico-adventista, nós falamos o tempo inteiro. Aleluia, hosana, amém, etc, 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 etc e tal. Vocês devem estar estranhando quando a gente fala, o pastor Paruca estava falando aqui agora, e nós estamos falando sobre congregações judaico-adventistas. O que é isso? O que é uma congregação judaico-adventista? Eu vou primeiro passar um pequeno histórico para vocês que vocês possam entender o que significa uma congregação judaico-adventista. Depois nós vamos para a Bíblia para entendermos um pouco o que significa algumas questões bem prementes e bem atuais que estão relacionadas a este ministério e este povo também que é o meu povo. Eu sou judeu de origem. Sou judeu de origem, minha família é uma família sefarade, que muitos de vocês não sabem nem o que significa. Aqui no sul, a maior parte é família Ashkenazi, que é um tipo de judaísmo. Eu vou explicar para vocês algumas coisas, porque muitas vezes nós pegamos e falamos assim, judeu. E o que é um judeu? Coloca tudo no mesmo saco. Existe o judeu e todo mundo é judeu. Mas não existe um tipo de judeu. Eu tenho a impressão que eu vou cair dessa plataforma hoje. Que é onde eu estou já. Então assim, eu vou voltar um pouco, mas que daqui a pouco eu vou ali para baixo, que aí eu me sinto mais próximo. Antes de mais nada, o que é um judaísmo adventista? O judaísmo adventista é o reconhecimento de que o povo judeu não está perdido. Você sabe que nós temos passado durante 2000 anos aproximadamente o que é em decorrência das acusações de deicídio. Vocês sabem o que é o deicídio? É o assassinato de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, foi morto pelo povo judeu e essa acusação caiu sobre o povo judeu durante 2000 anos. Eu expliquei na comunidade adventista, na nossa comunidade, tenho explicado que na verdade não existiu deicídio, existiu sacrifício. Jesus se sacrificou. Jesus não foi morto por ninguém, exceto pelo povo que, de acordo com Êxodo 19, versos 5 e 6, é a nação sacerdotal. Em decorrência disso, eram apenas eles que podiam fazer o oferecimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram preparados para isso. Eu vou dizer nós, tá? Eu não gosto de ficar falando eles porque eu acabo me excluindo. Então o povo judeu, nós, povo judeus, e depois eu vou explicar para vocês, eu estava conversando com um jovem aqui, eu perguntei o seu sobrenome, não perguntei o seu nome. Odirley. E assim, ele me falou do sobrenome dele. Depois eu gosto de fazer aqui, mostrar para vocês que existe uma grande parcela da população brasileira que é judia de origem e não sabe. Estudos mostram que 60% a 65% da população brasileira, ela vem de ascendência judaica. No Nordeste, no Norte e Nordeste, pastor. E aí quando o pastor me falou, quando eu vi o nome do pastor Parup Reis, aí eu falei assim, é meu irmão. Arrui. Alguns nomes, eles indicam a possibilidade que você seja judeu. 70% a 75% da população do Norte e do Nordeste é judia. Em Manaus, especificamente, o pastor William estava me contando que ali tem uma cidade, que eu não me lembro o nome agora, que é interessantíssimo, olha que coisa interessante. A cidade tem 30 mil habitantes. Para cada 10 habitantes, 2 são adventistas e 4 são judeus. O que significa que 60% da população santifica o sábado. Em outras palavras, no sábado é fácil ser adventista lá. Não é? E a nossa igreja lá está montando uma comunidade judaica, uma Bet Beneit Zion. O que é Bet Beneit Zion? Bet Beneit Zion é muito simples o que é Bet Beneit Zion. Bet Beneit Zion em hebraico quer dizer casa dos filhos de Sião. Nós entendemos através da leitura do livro Evangelismo, páginas 577 a 579, que de acordo com uma visão dada pelo Espírito de Profecia, por Deus, através da sua serva, que nós reconhecemos como inspirada por Deus, nós entendemos, e ela diz especificamente, há um ministério a ser feito pelo povo de Deus. E ela fala pelo povo de Deus, para o povo de Deus, pelo povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Pelo povo de Deus nos últimos dias, nós. Para o povo de Deus, das nações, os filhos de Abraão.
E ela diz, os adventistas do sétimo dia devem empreender esforços guiados pelo Espírito Santo para alcançar o povo judeu e levá-los ao conhecimento do seu Salvador. Porque não existe salvação fora de Jesus Cristo. E nós vamos falar também, não existe salvação fora de Jesus Cristo, ou de Yeshua, ou de Yehoshua, mas não existe salvação em Yahoshua, isso não existe em hebraico. Alguns têm falado em alguns lugares, em alguns que eu tenho ido, a respeito de nomes e determinados. Nós não somos testemunhas de Jeová, nós não estamos preocupados com o nome, mas com a essência. É muito mais importante a essência do que a questão de nomenclatura. Você vai encontrar pessoas que não querem de maneira nenhuma falar igreja na comunidade judaica. Eles querem simplesmente falar Kehilá. Isso nas comunidades judaico-messiânicas. Não faz diferença. E nós vamos entender por quê. E a igreja então votou no ano de 1994, no nível, não é apenas no nível da divisão sul-americana, mas no nível da associação geral. Lá na associação geral foi votado em um concílio pastoral, em um concílio chamada, mas não na conferência, na mesa administrativa, na consulta. Na consulta administrativa, que é feita a cada 2 anos, foi votada a existência de comunidades étnicas, comunidades adventistas que lidem com grupos específicos. É o chamado Ministério de Missão Global. Ministério de Missão Global. E dentro do Ministério de Missão Global existe a necessidade de que grupos específicos e pastores sejam preparados para trabalhar com estes grupos. Por quê? Porque nosso evangelismo serve para a maior parte, mas existem grupos que não são alcançados pelo evangelismo comum, pelo evangelismo tradicional. Por exemplo, quando você vai fazer o evangelismo tradicional, o que é que você leva para a pessoa? Você está levando a verdade. E você chega e você apresenta para a pessoa, nós temos aqui um guia para a verdade, para o conhecimento pleno da verdade. Sabe o que acontece quando você chega para um judeu e diz assim, e eu sei disso porque eu já vi um colega fazendo isso, e depois eu tive que ir lá resolver, você chegar para um judeu e dizer assim, eu vim trazer a verdade para você. Sabe o que o judeu vai dizer para você? Qual verdade? Aquela que Deus deu para o meu povo lá no Sinai? Qual verdade? Aquela que Deus deu, que chamou o meu pai, Abraão Avino, para que fosse feita? Qual a verdade? Aí você fala, não, a verdade de Yeshua. Você aprendeu hebraico? Você aprendeu hebraico aí nos cursos online. E aí diz assim, Yeshua. Aí ele diz assim, Yeshua, que é meu irmão, que vem do judaísmo, que estava lá, o que você conhece a respeito dele? Aí você vai para o Novo Testamento. Ele fala, primeiro você tem que basear sua fé, poder me demonstrar no Antigo Testamento que o Novo Testamento é válido. E aí, meu amigo, a porta torce o rabo. Eu já vi um pastor não adventista, mas um pastor discutindo com um rabino, e o pastor começou com um argumento bem interessante. É por isso que eu vou dizer já de imediato para vocês, antes de dizer o argumento. Se você tem um amigo judeu, se você tem alguém que você gostaria que fosse alcançado pela mensagem de que Yeshua ou Jesus é o verdadeiro Messias e o Salvador, talvez você possa fazer um desserviço para essa pessoa, se você quiser atingi-la. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, este povo guiado pelo Espírito Santo, a nossa liderança guiada por Deus, pelo Deus Trino, sabe o que eles fizeram? Votaram que nós, pastores, precisamos aprender, e muitos são chamados para essa obra. Então, quando você encontrar alguém, eu vou deixar todos os endereços das Bet Beneit Sion, vou deixar todos os telefones, tem um site que vocês vão saber. É a primeira coisa que você deve fazer, como diz o Roger Tavares, ou o pastor Roger Tavares, que era aqui de Curitiba. Ele dizia assim, manda falar conosco. Manda falar conosco. Depois eu vou explicar também uma razão muito importante pela qual é necessário que você envie para a Bet Beneit Sion, ou se for nos Estados Unidos, para a Bet Hatikva ou para a Bet Shalom, que são comunidades judaico-adventistas também. E o pastor da igreja foi conversar com o rabino. Conversar com o rabino é difícil. E ele chegou para o rabino e disse assim, por que vocês não creem em Jesus? Aí ele começou, não creem que Jesus é o Messias, ou que Yeshua é o Mashiach. Ele sabia hebraico também dos cursos online, ele tinha aprendido nos cursos online lá que Jesus é Yeshua. Aí ele começou e ele levou. E o rabino falou para ele assim, por que você crê? Porque ele é meu salvador, etc, etc. Ele falou, sabe por que eu não creio? Porque existem características do Messias judeu que Jesus, ou Yeshua, não cumpriu. E o pastor, não, ele cumpriu todas. Aí ele, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Ele começou a apresentar as características do Messias judeu, que de acordo com sua compreensão, a compreensão correta, a compreensão judaica, Jesus não cumpriu. E ele começou a dizer assim, o Messias deveria ser um rei. Jesus veio como um servo. O Messias deveria trazer paz a Israel.
Israel não vive em paz. O Messias deveria reconstruir o templo. O templo não está reconstruído. E aí a resposta clássica de todos é o quê? A resposta clássica que nós damos, ela não está incorreta. O problema é o argumento que vem depois. Essa é a resposta certa. Ele irá fazer na sua segunda vinda. Essa é a resposta certa. O problema é que o pastor não estava preparado para o que o rabino iria perguntar. E eu tenho certeza que talvez vocês também não estejam preparados. Sabe o que o rabino falou para ele? Falou para ele assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para você que eu sou o Messias. Pastor, eu vou mostrar para você que eu sou o Messias. Aí ele: como assim você é o Messias? Não, vai lá, pede para mim, eu vou fazer um milagre para você. Eu vou mostrar para você que eu sou o Messias. Pede a prova. Aí ele falou: então tá bom, vai lá e reconstrói o templo. Aí ele falou: na minha segunda vinda. Aí o pastor: não, nós estamos conversando hoje, mas eu vou embora. E quando nós nos encontrarmos mais uma vez, daqui a alguns anos, aí eu reconstruo o templo, tá bom? Vocês entenderam? Na segunda vinda. Na segunda vinda. Na segunda vinda. É simples. Vai acontecer. Nós temos fé e cremos que isso acontece. O Novo Testamento fala disso. Mas na concepção judaica, você precisa demonstrar, porque dentro da concepção judaica, existe o conceito de duas vindas do Messias. E existe. Mas 99,9% daqueles que se aventuram a trabalhar com o judeu não sabem. Não sabem. Vocês entenderam então qual é a dificuldade de trabalhar com o judeu? Você vai dizer para ele que existe uma verdade, ele pergunta se é a verdade que ele já sabe. O que você responde? Como é que você vai responder? E nosso pastor Reinaldo Siqueira, uma excelente pessoa, um homem extremamente preparado, juntamente com o Dr. Richard Delofer, pastor Richard Delofer, o pastor Jacques Ducan, criaram todo um protocolo, um curso específico para que nós aprendêssemos como lidar com esses tipos de argumento. Queridos, eu passo uma grande parte do meu dia lendo o Talmud. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma vez o Talmud, é a coisa mais complicada que existe na face da terra. Tanto que o judeu só pode ler o Talmud depois que ele já terminou de ler a Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento, pelo menos 6 vezes. E eu leio também a Cabala, porque eu preciso trabalhar com conceitos que estão dentro do judaísmo. E quando você vai trabalhar com eles, sabe o que acontece? Se você, e aqui está aquela que eu tinha dito para vocês, vocês devem tomar cuidado. Se você não estiver muito bem fixado em Jesus Cristo como teu Salvador e na certeza de que Ele é o Messias, você acaba abandonando tudo e indo virar judeu. Você acaba abandonando tudo porque é muito bonito. É muito bonito. Eu não trouxe, porque eu não era a intenção aqui mostrar, não quero mostrar nenhuma feiura do judaísmo, de maneira nenhuma. É uma religião bonita porque é religião bíblica. Mas existem 2 tipos de judaísmos principais e que eu quero falar com vocês a partir de agora. Eu não trouxe as minhas vestimentas judaicas, eu tenho todas. Eu tenho como roche, como rabino, eu tenho as vestimentas do roche, que é o pastor. Eu tenho o meu talite, eu tenho o meu kippá, eu tenho o meu talite sacerdotal, que é um talite grande. Eu tenho o meu tzitzit, que usa por baixo da roupa. Tenho todas essas coisas. Tenho tudo. Considero que elas são válidas em certos contextos e são completamente inválidas em outros contextos. Quando eu quero trazê-las, quando elas são válidas? Elas são válidas na minha adoração pessoal. Queridos, eu vou dizer para vocês uma experiência pessoal. E aqui eu estou falando da beleza da religião judaica. Mas eu quero que vocês já entendam, e logo em seguida eu já vou explicar que quais são os 2 judaísmos, e o bonito e aquele que não é bonito. Deus ordenou que o homem vestisse. Primeiro, é por isso que é belo. Tudo que Deus ordena é bonito. Tudo que Deus ordena tem um sentido. Tudo que Deus ordena tem uma razão. Só que Deus disse para você fazer de uma forma, e aí certos elementos judaicos são transformados posteriormente pelo que nós chamamos hoje, tecnicamente, não mais de judaísmo, mas de rabinismo. Existe a religião judaico-bíblica, essa é a nossa. E existe a religião judaico-rabínica. Com essa nós não temos nada que ver. Nada. É uma religião, para você ter uma ideia, que quando você vai, a religião em que você vai conversar com a pessoa com ele sobre a Bíblia, e ele chega para você, ele faz exatamente mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora. Eu falei durante, o professor Emilson vai ficar bravo comigo, o professor Emilson dos Reis, que é o professor de homilética, ele diz assim: se em 5 minutos você não abriu a Bíblia, volte para o início do sermão. Só que como não é um sermão, é mais uma palestra, então a Bíblia está mais ou menos daqui, nós já vamos abri-la também. Mas assim, ele faz exatamente isso daqui. A Bíblia fica fechada. Sabe por quê? Porque para eles o mais importante não é a Bíblia. O mais importante é a Torá oral. A tradição. É muito mais importante, é por isso que Jesus vem, é por isso que é tão difícil você apresentar, você ter um ponto de contato. Porque o ponto de contato, quando você chama o judeu, e é isso que nós fazemos na Bet Benediction, nós aprendemos a tradição para levá-lo de volta para a Bíblia.
Quando na verdade o que nós acontecemos, nós estamos acostumados a utilizar a Bíblia. E quando nós utilizamos a Bíblia, nós encontramos a barreira da tradição. A barreira da tradição, a tradição nos diz assim, por exemplo. A Bíblia nos diz, quer ver? Abra a Bíblia de vocês, vamos abrir antes que fique mais do que 20 minutos, aí daqui a pouco eu vou ter problemas. Daqui a pouco até o pastor Quarup já vai falar assim, não, dá para abrir a Bíblia aí, por favor? Mas quando você vai no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4, a minha Bíblia abre praticamente sozinha no capítulo 6, no capítulo 6. Por quê? Porque ali nós encontramos a declaração de fé de todo o povo de Israel. A declaração de fé, ela é fenomenal, a declaração mais linda, uma das declarações mais lindas que existem na Bíblia. E ela é feita cantada. Posso cantar para vocês? Vocês não vão ficar bravos comigo? Porque eu canto mal demais. Então, se vocês sentirem dor no ouvido aí depois, perdoem. Tá? Mas ela é assim, ó, todas as noites. E eu vou contar para vocês, eu faço. Meus filhos fazem. Fazemos pela manhã, fazemos à noite. Nós dizemos assim, ó, lá no capítulo 6, verso 4. Na Bíblia de vocês o que diz? É um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Sabe como é que no judaísmo se faz? Você cobre os olhos dessa forma. Aqui assim. E você diz, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E você faz assim, é lindo, é bonito. As crianças gostam quando você faz em casa. Eu faço com os meus filhos. E eu vou lá junto com eles sempre na noite, porque é a última coisa que um judeu deve fazer. A última coisa que um filho de um judeu deve escutar à noite é a declaração de que Deus é o seu Deus. É bonito ou não é? É bíblico. É o que está na Bíblia. E depois o converso continua. Ele vai continuar depois dizendo assim. Amarás, o verso 5. Ame a Adonai, seu Deus, com todo... Eu leio na tradução judaica. Com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. E estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado ao seu filho. Tu as inculcarás ao teu filho, como diz na tua Bíblia. E diz o quê? Fale a respeito delas ao sentar-se, ao viajar, ao deitar-se e ao levantar-se. E aí se cumpre. De manhã e de noite. De manhã e de noite. É bíblico. É bíblico. Agora qual é o problema? Onde é que está o problema? Quando você vai até a tradição, você tem um mandamento bíblico, mas você vai até a tradição. Por exemplo, eu fiz aqui, eu cobri os olhos. Onde é que está dizendo que eu tenho que cobrir os olhos? Vocês viram em algum lugar que diz que tem que cobrir os olhos? Não tem. Não tem. Você pode adicionar alguma coisa relacionada à tradição? Pode. Não tem problema, desde que, e aí é o princípio básico das Bet Benediction. Nós podemos seguir uma tradição judaica, nós, judeus adventistas, desde que ela não conflite com o Novo Testamento, não conflite primeiro, com o Antigo e com o Novo Testamento, ou como nós conhecemos como a Bíblia Hebraica, ou a Brit Hadashah, o Novo Testamento. E tem um outro aspecto. O Talmud adventista se chama Espírito de Profecia. Ali estão as nossas verdadeiras tradições, aquilo que nós temos que seguir. É ali que nós temos que buscar a guarida quando tem alguma coisa que é dúvida. Então, quando na minha comunidade, uma época começou um problema sério. Problema sério. Porque as pessoas alguns estavam lendo Cabala. E eu disse, por que vocês estão lendo esse negócio aí? Estavam lendo o Zohar. Eu falei, por que vocês estão lendo o Zohar? Porque eu quero entender da tradição. Eu falei, você já leu Patriarcas e Profetas? Não. Então você não pode ler o Zohar. Você não leu o Talmud ainda? Ele, mas o Talmud eu quero ler depois. Eu falei, está invertendo toda a ordem. Bíblia... Para você e para mim, adventistas do sétimo dia. Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Ellen White, Espírito de Profecia. E aí se você quer ler depois que você tiver lido tudo isso, e não é pouca coisa para ler. São 66 livros da Bíblia, que muitos de nós nem lemos inteiro. E além de tudo, ainda tem quantos livros em português da irmã White? 66. Né? Alguns agora, já tem mais algumas compilações, etc. e tal. Já chega a muitos. E aí você quer ler o Talmud, que são 75 volumes. E aí você não consegue entender, às vezes, o que está escrito na Bíblia, vai ler o que está no Talmud. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar tão louco que não vai conseguir entender mais as palavras da Bíblia. Então é por isso que deve haver uma ordem, uma sequência, deve haver uma busca de forma ordenada. É por isso que Deus não diz que você deve falar as palavras da tradição, mas diz, estas palavras que hoje eu te ordeno, tu deves falar aos teus filhos. Quais são estas palavras? Torá, lei, palavra de Deus. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, qual foi que ele respondeu? Esse aqui. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando perguntaram a Jesus qual era o que deveria ser feito, o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus não mandou ir para a tradição.
Jesus não disse que ele deveria, aquele rapaz rico, não deveria ir lá no Talmud procurar dos rabinos e isso e aquilo outro, etc, etc. Jesus disse o quê? Guarda os mandamentos. Ou seja, volta para a lei. Vai lá de volta para a lei. Amanhã nós vamos falar a respeito, o tema de amanhã, de hoje na verdade, né? O tema de hoje pela manhã é a segunda vinda antes da segunda vinda. Existe um segundo retorno antes do segundo advento de Jesus? E aí eu já vi alguns caras aqui dizendo, o que é isso? É exatamente essa a ideia. Essa é a ideia. Existe ou não existe? Mas eu quero trazer vocês a entenderem uma coisa. O judaísmo bíblico não é o que se tem apresentado na mídia. Não é o que alguns pseudo-judeus que existem hoje também no mundo estão apresentando. Primeiro, o judaísmo bíblico, ele se atém como sua primeira e única autoridade à Bíblia. A Bíblia. As autoridades seguintes são secundárias e elas não têm qualquer peso a não ser que elas estejam em conformidade com a Bíblia. Quando você vai, por exemplo, tem um outro aspecto que eu queria mostrar para eu não trouxe porque eu não queria trazer mesmo, mas assim, existem aquelas tiras. Vocês já viram quantos aqui já tem contato com judeus? Quantos aqui tem contato com judeus? 3 aqui. Aqui tem a comunidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, me direcionem aqui. Aqui na região de Joinville existe uma comunidade judaica? Não digo sinagoga, não sinagoga, porque sinagoga nem todos os lugares tem. Mas existem judeus e descendentes de judeus aqui na região? Não tem a comunidade, mas tem descendentes. São descendentes de judeus. Vocês sabem se existe uma quantidade importante de descendentes, sem contar, claro, aqueles que nem sabem que são. Eles vão lá na comunidade, lá em Curitiba. Porque, na verdade, assim, o judeu ele só pode adorar em um lugar que tem uma Torá, que é o rolo da lei. Nós temos uma lá em São Paulo, a nossa comunidade judaica de Curitiba, de São Paulo, a de Manaus a gente comprou agora, a de Campinas, que era onde eu cuidava, e a do Rio de Janeiro, todas têm um rolo da Torá. A nossa, por exemplo, em Campinas, ela tem 95 anos, escrita à mão. A de Curitiba tem 130 anos, escrita à mão. A de Buenos Aires tem 264 anos. O rolo, 264 anos. É linda, ela é grande. Assim. E o judeu só pode adorar, ele vai adorar onde tem uma. Por isso que eles vão para Curitiba. Aqui em nem em Florianópolis tem, porque a de Florianópolis mandaram para lá, para Curitiba. Nós temos contato com eles. Nós temos contato com o meu povo. Nós temos contato com o judaísmo. E assim, tem aquela... Vocês não viram ainda, devem ter visto em filmes então. Aquelas tiras que o judeu usa. Aquilo dali... Já viram? Aquilo dali chama tzitzit. E aí você fala, por que eles usam? Está na Bíblia. Números 15. Quando você vai em Números 15, Deus manda que o homem judeu colocasse por todas as suas gerações aquelas franjas. São chamadas franjas. Deus mesmo usa um. Está lá em Isaías 6. Em Isaías 6 é dito que a franja da sua veste cobria todo o tabernáculo. Imagina só, se uma única, o que é chamado de Shamash, que um único cobriu o tabernáculo celestial inteiro, que a veste de Deus fazia? Cobriu o universo. É o grandioso e poderoso Deus. Ele é fenomenal. E é interessante que ali é uma visão trinitariana. Não sei se vocês já repararam alguma vez, mas ali apresenta a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amanhã eu vou falar sobre isso também. Hoje é só curiosidade. Só curiosidade. Tá? Amanhã à tarde, tá bom? Então amanhã à tarde nós vamos falar sobre isso. E o que é aquela tradição? Não é uma tradição, na verdade a Bíblia ordena que ele utilize. Agora onde é que entra a tradição? Lembra quando Jesus diz assim, porque os fariseus já colocam os filactérios, os fariseus colocam maiores do que os dos outros. A Bíblia diz que aqueles tzitziot, aquelas franjas, são para que você saiba que Deus é o seu Deus. São para que você saiba que você deve cumprir os mandamentos. Onde é que entra a tradição? É quando ela coloca para fora. Ela não era para ficar para fora. Era para ficar para você. Você saber. E olha que coisa impressionante como Deus é. Quando você lê o contexto de Números 15, você vai encontrar a história daquele homem que foi pego buscando lenha no sábado. No sábado. Por que aquele homem foi buscar lenha no sábado se Deus já havia acabado de dizer que eles deveriam santificar o sábado? Por quê? Eu me esqueci. Eu não me lembrava.
Isso é verdade, tinha que ir lá o sábado, mas eu não me lembrava. Sabe para que serve a tzitzit? O tzitzit? Deus diz assim, diz ao povo judeu, diz aos filhos de Israel, que durante todas as suas gerações coloquem as franjas, e ao vê-las, vocês se lembrarão dos meus mandamentos e não pecarão contra mim. Tem uma razão? Tinha uma razão, mas é para você. Você. É você quem deve ler. Sabe, olha que coisa interessante. Pensa o seguinte, nós costumamos falar muito de pecado por ignorância. Não, pecado por ignorância, por esquecimento. Agora, quando você imagina a seguinte situação. Um homem casado vai ao motel, busca uma prostituta e vai ao motel. Ele está tirando a roupa, e no momento que ele tira aquela roupa, ele olha, e quando ele está tirando aquela de baixo, ele vê as franjas que dizem, lembra-te dos meus mandamentos. Qual é o 7º mandamento? Qual é o 7º mandamento? E o que ele vai fazer? Vocês entenderam a razão? Quando ele vai sair, ele vai furtar. E ele está com a arma, e ele está com por isso que vocês sabem que a criminalidade em Israel é quase zero, né? A maior parte dos bandidos lá não são israelitas. A maior parte dos bandidos são de outros países. Mas o israelita, ele não consegue, o verdadeiro judeu, ele não consegue roubar. Porque quando ele está constantemente, até com o rifle, quando ele está ali no o exército, o Hatzav, o exército israelense, quando ele está com o rifle, mas ele está também com talit. E ele está com o rifle ali, ele está com aquele negócio, quando chega o horário da oração, ele pega, e é regra de guerra no Oriente Médio. No horário das orações, sejam muçulmanas ou os horários das orações judaicas, ninguém atira. Está um do lado do outro. Está um com rifle no outro, chega o horário. Deu horário, só um minutinho, depois eu te mato. Né? E aí ele coloca a oração aqui, põe o rifle para. E eu já vi isso, eu vi isso aqui. Você olha e você vê o árabe indo para um lado lá, ele sai de um lado, vai para o outro, no Knesset ou no parlamento é do mesmo jeito. Eles vão para um lado, eles colocam o seu kafá, colocam a sua roupa, o seu chale, e eles se ajoelham, e eles começam a orar de um lado e do outro, voltados para Meca, e do outro lado estão os judeus orando voltados para o templo, para o cotel. E eles estão lá com o seu talit, estão ali com o talit, ficam, de um lado estão uns ajoelhados, orando para baixo assim, do outro estão uns em pés, fazendo assim. Você vai no aeroporto, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu fui pregar na universidade nossa, fui falar à tarde lá, e assim, naquela universidade, no aeroporto, você encontra o judeu, e naquele momento, quando antes do voo, o voo atrasa. Deu horário de oração, sabe o que acontece? Vai ter que atrasar o voo. Por quê? Porque os judeus estão orando. Aí eu aproveitei, claro, fui orar junto com eles. E aí eles te emprestam, eles falam assim, você está sem talit, põe aqui um talit. Você coloca, mas é interessante ver. O judeu ortodoxo, ele fica assim. Vocês já viram isso em filmes, né? E eles ficam com um livro na mão, aquele livro chama Sidur, todo escrito em hebraico. E ele fica assim, o judeu não ora assim, normalmente. Ele lê as orações. O judeu lê as orações estão escritas. E é interessante que as orações, existem orações no Sidur judaico que foram feitas por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Mas ninguém conta isso. Ninguém conta, e não fui eu que falei para vocês, tá? Se o rabino perguntar para vocês, vocês disserem que fui eu nego até a morte. E aí o que acontece? E fica assim. Fica assim. Por que faz isso? Tradição. Muda alguma coisa? Aí você vai falar com outro rabino e fala, não faço isso não, eu faço assim. Tá bom. E tem outro rabino que fala, não faço nada, eu oro sentado. O judeu não se ajoelha para orar. Por que o judeu não se ajoelha para orar? Porque o ajoelhar-se diante de Deus é reservado para um dia, que vai acontecer daqui a alguns dias, que é um dia 14 de setembro. Agora é o dia da expiação. Somente no dia da expiação o judeu se ajoelha. Porque o ajoelhar-se para o judeu é colocar-se diretamente com a face no chão. Não é o ajoelhar como nós fazemos, ficamos com o tronco ereto. É cobrir-se, se cobre com talit. Sabe por quê? Porque é o único dia em que é pronunciado o nome de Deus. O nome de Deus não é pronunciado em dia nenhum. O nome verdadeiro de Deus, o nome cuja pronúncia não se utiliza. Eu falei várias vezes aqui o Eterno. Eu falei Adonai. Nós não falamos o nome de Deus. Nós não conhecemos, nós sabemos a pronúncia. Os judeus sabem a pronúncia do nome de Deus. Mas ele é reservado para um dia. E aí nós que fomos treinados para Bet Benediction, nós costumamos não dizer também. Por que isso? Não é por uma questão de tradição, mas é por uma questão de respeito. Respeito pela tradição. Respeito pelo povo que mantém essa tradição. Quando você tem aquela discussão tremenda sobre Jesus e Yeshua, e aí começam a dizer que Jesus é Deus porco, e etc, aquelas coisas. Existem vários problemas com relação a isso. Primeiro, é um desrespeito à tradição cristã.
Vocês entenderam por que eu falei de tradição antes também? Nós precisamos aprender a respeitar as tradições. As tradições não são normativas e nem autoridades, mas elas devem ser respeitadas quando elas não contradizem a palavra de Deus. Quando elas não contradizem a palavra de Deus através de sua serva. Quando elas não contradizem aquilo que nós, o Antigo e o Novo Testamento. Se não contradiz, respeite. Dizer que Jesus é o Deus porco é um desrespeito àqueles que creem que Jesus é Deus. Dizer que o nome Jesus é Deus é porco ou Deus cavalo, como alguns têm dito, fazendo uma salada com o hebraico, desconhecendo completamente regras de fonética hebraica, desconhecendo completamente alguns que se dizem conhecedores de hebraico. Quando eles começam com esse tipo de comportamento, sabe o que é isso daí? É cuspir no prato que comeram, porque na verdade, eu estou conversando com o irmão João aqui, o movimento do nome sagrado, que é esse movimento que está aí em várias comunidades messiânicas, ele surgiu dentro da igreja adventista, na década de 30. Surgiu na igreja adventista na década de 30. Um homem chamado William Brand. Ele começou com esse negócio. Não, só pode falar... eu vou usar, mas não, a gente não costuma usar. Mas assim, eles criaram a Assembleia de Yahvé. Ou de Yahweh. Eles criaram, então lá não se falava Deus. Não se falava, só se falava Elohim. Lá não se falava Senhor. Só se falava Jeová. Que é a pronúncia errada do nome de Deus. Lá não se falava Jesus. Por quê? Porque tudo isso é paganismo. Tudo isso é paganismo. Paganismo é preocupação exagerada, na verdade. Paganismo é preocupação exagerada com nomes. Nomes são títulos pessoais. Preocupe-se com a pessoa. Tenha Jesus, Cristo em sua vida. Eu vi uma pergunta interessante de um rabino, que é o rabino Marcelo Zandona, da Ensinando de Sião. E ele disse assim, eu achei interessante quando ele disse assim: o que é que nós vamos fazer se começamos a acusar, dizer que o nome de Jesus não é Jesus, e aqueles que estão dizendo Jesus estão adorando a um Deus pagão, para as pessoas que foram curadas durante tantos e tantos anos em nome de Jesus? Que foi Satanás que as libertou? Que foi um Deus porco que as libertou? Que foi o Deus cavalo que as libertou? Isso é um desrespeito por essas pessoas também. Durante toda a história do cristianismo, homens e mulheres foram libertos de possessões demoníacas, homens e mulheres foram libertos de males em nome de... Foi de Yeshua? Foi de Yehoshua? Foi usando o nome Yeshua ou Yehoshua? Foi o nome de Yeshua e Yehoshua, mas foi usando o nome Jesus. Porque não há outro nome que importa, pelo qual, abaixo do céu, pelo que importa que sejamos salvos. Não há nenhum problema em você usar o nome de Jesus. Se alguém disser para você, não, eu aprendi hebraico, eu agora sei que eu tenho que usar somente o nome Yeshua, repreenda em nome de Jesus. Pode repreender em nome de Jesus, porque na verdade não é nada disso. O que você precisa entender, nós precisamos entender, e é por isso que assim, e o judeu, falando sobre o judeu, ele não gosta quando você, isso é falso. Eles odeiam o judaísmo messiânico. O judeu, no outro momento, a gente já vai lá. No judaísmo messiânico, o judeu, por exemplo, eu estava conversando antes de vir para cá, eu estava conversando com um judeu, um rabino, se não me engano, eu não sei se ele é ortodoxo ou se é ortodoxo. O nome dele é Dor. Ele me disse assim: judaísmo messiânico não existe. Não existe. Existe judaísmo e existe cristianismo. Ponto. Por isso, uma dica não, realidade. Quando nós vamos nos apresentar, quando eu vou me apresentar, e foi por isso que ele aceitou falar comigo. Eu tenho conversado com eles e ele é um antimissionário. Ele se especializa em contradizer os argumentos que nós lhe apresentamos. E ele aceitou falar comigo porque ele falou: você é missionário messiânico. Eu falei: não, eu sou adventista do sétimo dia. Eu não te disse que eu sou judeu, eu te disse que eu sou adventista do sétimo dia, mas eu sou judeu. Então você não é missionário, você não é um messiânico? Eu falei: não, eu também creio que o judaísmo messiânico, como se apresenta hoje, não existe. E eu conversei com o nosso pastor lá em Miami, o Santiago Cuejar, que é um dos líderes do Ministério Mundial da Bet Benediction. E ele escreveu um artigo chamado Por que nós não somos messiânicos? Por que não somos messiânicos? Por quê? Porque nós precisamos apresentar a nossa identidade adventista no primeiro encontro com o judeu. E o que o messiânico faz? O messiânico se apresenta primeiro como judeu. E quando se apresenta primeiro como judeu, e depois começa, o judeu se sente traído. Extrair um judeu
traz a memória dele, sabe o quê? Holocausto. Traz a memória, Inquisição. E aí quando traz tudo isso à sua memória, sabe o que acontece? Você perdeu. Você perdeu completamente. Quando você se apresenta, e é interessante, quando você diz para um judeu assim, eu sou cristão, ele vai com o seu cristianismo catar coquinho na ladeira. Né? Vai lá com o Yeshua, eles usam uma frase muito brusca para falar de Jesus. E se você não está preparado para escutar blasfêmias contra Cristo, não fale. Eles chamam Cristo, o mínimo que eles chamam de bastardo. O mínimo que eles chamam. Eu já tive situações em que eu tive que... Calma, você está nervoso, fica tranquilo. Né? Com esse rabino que eu estava conversando agora. Calma, você está nervoso, não precisa ficar gritando desse jeito. Então assim, quando você vai e se apresenta como cristão, ele já não quer falar com você. Mas quando você se apresenta como adventista do 7º dia, eles falam, vocês são um povo curioso. Vocês não têm que guardar o sábado, por que vocês guardam? E aí você vai explicar. Aí você fala assim, você não tem que... Por que você crê que Jesus vai voltar? Que eles não falam nem Yeshua, o judeu não fala Yeshua, ele fala Jesus. Por que você fala, ou ele fala Otor Haish, aquele homem. Por que Otor Haish vai voltar? Por que ele vai voltar? Esse negócio, o que vocês creem? E aí você vai explicar para ele o conceito judaico da segunda vinda, das duas vindas do Messias. Mashiach ben Efraim e Mashiach ben David. E quando você, quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. É por isso que há que se tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu trouxe algumas poucas informações a respeito do judaísmo para vocês hoje. A principal informação que eu queria deixar para vocês. O judeu não é feio. Não tem mau hálito. Alguns têm. O judeu não morde. Mas se você não se comportar como um verdadeiro filho de Deus, você pode perder uma alma. Por isso é melhor que você, quando você for olhar, conversar com um judeu, não pegue o que alguém tem dito na internet. A internet não serve. A internet tem um monte de besteira, eu posso mostrar para vocês aqui várias besteiras. Milhares de besteiras. Eu estive conversando com um membro, e eu queria... Aqui, algumas pessoas me falaram a respeito do Ministério Ensinando de Sião. Eu gosto do Ministério Ensinando de Sião. Gosto do ministério. Tanto o Marcelo Guimarães quanto o Marcelo Zandona, eles são pessoas que trabalham com seus erros. Eles não creem na Trindade, eles não creem em atacam 2.300 tardes de manhãs, etc. e tal. Mas uma das coisas que ele disse eu achei muito interessante, que um membro da Bet Beneit Sion que esteve lá me contou quando eu era o Roche lá em Roche é como se fala pastor lá em Campinas. Ele disse que ele chegou lá em Belo Horizonte e ele se apresentou porque eles pedem os nomes das visitas e etc. O nome dele é Gabriel. E o irmão Gabriel, ele olhou e eles falaram assim, adventista, sou da Bet Beneit Sion. Olha que maravilha, puxa vida, que bom. Como é que anda o pastor Reinaldo Siqueiro, o Rocha Reinaldo Siqueiro, ele chama de Rabino Reinaldo Siqueiro, o Rav, né? Porque começaram juntos. O pastor Reinaldo Siqueiro auxiliou na criação do Ministério Ensinando de Sião. E ele sempre fala muito bem das adventistas. E quando eles estavam falando, o tema daquele dia era Paraxá, que é a porção da Bíblia, de Êxodo 25, que fala sobre a construção do santuário. E ele disse assim, isso foi interessante, que ele olhou para disse assim, olha, eu vou falar hoje sobre um tema que para algumas pessoas que estão aqui é água com açúcar. Nós temos aqui especialistas em santuário. Tem um irmão aqui que é da igreja adventista. E quando ele olhou e falou assim, tem um irmão aqui que é da igreja adventista, o que eu vou falar para vocês sobre o santuário? O que é que eu vou falar para um adventista sobre o santuário? O Rabino Marcelo Guimarães falando. Então me desculpe mesmo, porque você vai ouvir coisas que você já sabe. Vai ouvir coisas que eu poderia pedir para você subir aqui hoje, para vir ensinar para nós sobre o santuário. Pode falar amém. Pode falar, vocês estão muito fracos no amém. A gente vai ter até amanhã à tarde para a gente rever esse negócio do amém, tá bom? É assim, então, esta é a informação que se tem. Claro que eles não vão concordar conosco nas 2.300 tardes e manhãs, é uma interpretação muito particular. Claro que eles não vão concordar conosco na questão da Trindade, porque no seu processo, que eles chamam de Techuvá, nós conhecemos como Techuvá, eles, rabinos, me desculpe que eu vou falar agora se estiver me vendo, mas assim, se perderam, porque a Bíblia é trinitária. A Bíblia apresenta evidências claras da triunidade de Deus. A Bíblia apresenta evidências claras da personalidade do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar neste final de semana. E quando vocês tiverem a oportunidade de perguntar amanhã à noite, amanhã à tarde, por favor, sintam-se à vontade para perguntar. Eu costumo dizer, e é por isso que eu gosto, hoje eu não cuido mais da Bet Beneit Sion, eu estou em 2 igrejas tradicionais. Os nossos encontros não têm nenhum tipo de restrição de pergunta. Quando eu vou para outra igreja, visitando como eu estou aqui, só tem um tipo de pergunta que eu não respondo. Posso ir ao cinema? Isso aí você pergunta para o seu pastor. Pode ter bateria na igreja? Pergunta para o seu pastor.
Pode fazer isso, aquilo outro? Pergunta para o seu pastor. Tá? Pode, não pode, eu não respondo. Mas se é questão doutrinária, teologia, bíblica, eu respondo. A gente pode conversar sobre isso. Nós já temos, esse é o que nós queríamos conversar nessa noite. Vocês entenderam a questão do nome de Jesus? Entenderam que não existe isso? Não faz a menor diferença. É a mesma coisa que você dizer assim, olha, eu não vou falar mais Bíblia. Ou melhor, não vou falar mais mesa. Porque mesa lá na Alemanha, lá em... eu não vou lembrar como é que é mesa em alemão. Alguém sabe como é mesa em alemão? Gente, eu vim para cá, eu estou no lugar. Então vamos falar em... Como é livro? Vamos falar livro, Buch. Né? Então assim, livro em português é livro. Em espanhol é libro. Em inglês, book. E em alemão, Buch. Então não é a mesma coisa. Se eu não disser, como nós estamos aqui num lugar onde tem uma comunidade alemã, onde tem uma comunidade mais forte, ascendência alemã, se eu não disser Buch, eu não quero falar mais com você. Isso é feio. Não quero mais. Então assim, só serve se você me trouxer um livro e você trouxer para mim e disser assim, this is a Buch. Qual é a diferença? Esse é um livro, pega o livro. Bíblia, Bible. É a Bíblia. É onde está a palavra de Deus. Jesus Cristo, sendo a palavra de Deus, é a palavra que é traduzida para todas as línguas. Jesus Cristo é a tradução da palavra viva de Deus. Seja ele você chamar de Yeshua, como o judeu chama, como os judeus adventistas chamam lá em Israel, seja chamar de Jesus, de Jesus, de Yesu, de Yehoshua, mas Yahoshua não existe, tá? Ou de qualquer um. O importante é que há uma pessoa por trás desse nome. E esta pessoa é o teu e o meu Salvador. Isto é o que é mais importante. Vamos abrir para umas perguntas? Vamos ter que responder algumas poucas, porque já são 9 horas da noite. Tá? É que assim, ó, é interessante, vale a pena em alguns sentidos, mas ele não adianta você pegar aqui, ó. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, olha, agora eu sou especialista em homilética, em pregação, porque eu assisti através da TV da Igreja Central vários pastores pregando. Te faz um especialista em homilética? Você, queridos, eu tenho mais de 25 anos de estudo de hebraico. Eu não sei hebraico de todas as maneiras. Eu não falo hebraico moderno. Eu comecei a aprender hebraico moderno porque eu tenho que ir a Israel e por uma questão de diálogo também. Eu estava assistindo um filme antes de ontem, hoje já com tanto falando em hebraico, escutando hebraico, eu já, durante muito tempo, eu assisto um filme, e eu já consigo entender. Mas eu não sou um especialista em hebraico moderno. Sabe o que acontece com os cursos online? O problema não é com o curso em si, mas com o que você faz com ele. Algumas pessoas escutam um curso, eu sei disso. Algumas pessoas escutam um curso, fazem 10 aulas, pastor. Depois de 10 aulas já querem discutir com o pastor Reinaldo Siqueira, que fala hebraico. E aí quando o pastor Reinaldo Siqueira vai, e aquele pastor, assim, eu sou mais Arnaldo Cristianini, não sei quantos ouviram falar de Arnaldo Cristianini aqui. Então Arnaldo Cristianini era como? Falou, tomou. Bateu, levou. O pastor Reinaldo Siqueira é mais o estilo Gamaliel. Deixa a obra permanecer, se não for. O pastor Reinaldo Siqueira é um anjo de pessoa. E aí no momento quando ele vai falar, a pessoa fala um monte de besteiras. O pastor Reinaldo Siqueira, você pensa assim? Tá bom. E eu ficava, pensa assim o quê, pastor? Pensa assim o quê? Dá uma surra de Bíblia. Que adventista às vezes tem que tomar uma surra de Bíblia. Porque nós precisamos lembrar que nós somos o povo da Bíblia. E não o povo do curso online de hebraico, nem o povo daqui ou daquilo outro. Qual é o problema então? O problema não é o curso online. O problema é você achar que depois de um curso online você já pode corrigir a Bíblia. Não dá. Não dá. Amanhã à tarde, me lembre, por favor, irmão João. Me lembre amanhã à tarde, pastor, por favor, me lembre. Eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho, a dificuldade que é traduzir do hebraico. Para que um curso de hebraico online te dê capacidade de corrigir a Bíblia. Eu trouxe a minha Bíblia hebraica, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí eu vou mostrar para vocês amanhã à tarde. Fala, aí depois que o... Odilei. Não, mas é que o sobrenome dele é que é legal. Aí eu vou perguntar uns sobrenomes aqui para a gente ver. Esse menino que está aqui, ó, o sobrenome dele é Oliveira. Oliveira é um sobrenome judaico, de família sacerdotal.
é um nome, o Levi, ele é um sobrenome levita. Então, se tem mais algum Oliveira aqui, Ferreira, Monteiro, Pérez, Reis, é tudo judeu. Tudo judeu. Ganhou, pastor. Fala. A respeito do nome, eu já vi há muito tempo essa controvérsia, e daí eu faço minha aquela frase de Ellen White, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Quer dizer, se eu acredito naquele que nasceu em Belém e tudo mais, que morreu na cruz pelos meus pecados, o que importa o nome? Eu acho que tem muita gente querendo corrigir, dizer que não é Jesus e não sei o que, e tudo aquilo que você falou. É só dizer eu sei em quem eu tenho crido, é aquele da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, e basta isso. Se ele é aquele de quem se falou, que a Bíblia falou, o nome dele podia ser João. Seria o mesmo. O nome dele podia ser Manuel da Esquina. Ele seria o meu Salvador. O nome dele podia ser Fritz. Seria o meu Salvador. O nome dele podia ser Antônio. Seria o meu Salvador. O nome dele podia ser Parupe. Seria o meu Salvador. O nome dele poderia ser... qual é o seu nome, irmão? Luiz? Poderia ser Luiz. Seria o meu Salvador. O nome dele poderia ser Sérgio. Seria o nosso Salvador. Se ele é aquele cuja essência está descrita na palavra de Deus, sendo ele mesmo a palavra de Deus, ele é o meu Salvador. Vixe, vem pergunta pastoral. Agora a porca torce o rabo. Irmãos, eu tenho 32 anos de ministério. E o que o pastor Sérgio está mencionando, já vi muito por aí. Gente que lê a Bíblia procurando pelo em ovo. Gente que lê a Bíblia procurando pelo em ovo. No tempo que Desmond Ford negou a doutrina do santuário, falando que o céu todo é um santuário, que esse negócio que o santuário não tinha divisão do santo, do santíssimo e do pátio, que ele mencionou. Eu era pastor de uma igreja que um grupo não queria reunir pequenos grupos, mas eles se reuniam para ouvir uma fita que falava que esse negócio de santuário ter 3 divisões, ele perguntou, e a divisão do céu? Porque Deus mandou construir em pano. Será que tinha pano no céu? Será que... E eu cheguei um dia a conversar com eles. Eu disse, gente, deixa uma coisa, se tem divisão, não tem divisão, esse problema não é nosso, a gente vai saber quando estiver lá. O problema é que você não está olhando a função sacerdotal, a função do sumo sacerdote, a intercessão de Deus por nós. Esse é o fundamento da mensagem. Se tem parede ou não tem parede, eu não estava lá, e ninguém estava lá, e eu creio pela fé. Mas tem gente que lê a Bíblia procurando pelo em ovo, quer dizer, eu quero achar um defeito aqui para poder falar. E meus irmãos, nós temos que aceitar a Cristo como nosso Salvador, pela função dele como Salvador, e não pelo nome. Exatamente. Irmão João, você consegue água para mim? Pedir para alguém trazer um copo d'água para mim? Pode falar, meu brother. Aqui em Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra para espírito, se eu não me engano, você sabe até melhor que eu, nefesh? Ruach. Isso, mas quando diz fôlego de vida, diz nefesh. Neshama. Lá em Gênesis 2:7, Neshama. Nefesh, isso. Que quer dizer vento, né? Ruach quer dizer vento. Isso. Se nós vamos lá para João 4:24, diz que Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e verdade. Pneuma, né? Em grego. Quer dizer vento. Como harmonizar esses dois versos, onde os textos se referem a vento, dizem que o espírito é vento, só que em um caso o vento ele é consciente, se referindo a Deus, imortal, uma entidade imortal, inconsciente, totalmente poderosa. Em outro caso é só um fôlego de vida. Interessante sua pergunta. Qual é o seu nome? Jonathan. Jonathan. Qual é o seu sobrenome? Luiz de Souza. Souza. Tá bom. Você também. Você também. Isso aí é a gente conhece em teologia como falácia do sentido único. É quando uma palavra parece que tem apenas um sentido. Ruach, se você pegar, por exemplo, a concordância de Strong ou qualquer dicionário, como o dicionário de Broad Driver e Briggs, que são dicionários padrões da língua hebraica, você vai ter pelo menos 2 colunas. E o artigo sobre Ruach, Ruach ou sobre pneuma,
nos dicionários teológicos, por exemplo, em um deles, que é um dicionário muito bom, ele tem pelo menos 16 páginas. Então, na verdade, ele é assim, o espectro semântico, a gente chama de espectro semântico de Ruach, de Neshama, de Nefesh e de Pneuma, são extremamente amplos. Extremamente amplos. Todos eles falam a respeito, e quando eles se referem à função do Espírito, quando ele usa essa expressão, você pode interpretá-la baseada em João 3, quando Jesus diz o quê? O vento vem para um lado, para um outro, mas ninguém sabe para onde ele vai. Ele vai para lá, vai para cá. Ali, na verdade, já se sabe que hoje a melhor interpretação não está relacionada ao vento como vento, mas ao Espírito e à impetuosidade do Espírito. O Espírito Santo, você deve ser movido por ele e não movê-lo. É por isso que quando fala Deus é Espírito, e importa que você o adore em Espírito, significa que você deve permitir que Deus te mova. Então a adoração, o que é o princípio básico da adoração? A adoração não é como eu quero, mas como Deus me leva a fazer. Deixa eu dar um exemplo para você. O que é a verdadeira adoração? Obrigado. Vamos voltar lá para o Éden. Um pouquinho depois do Éden. Falando sobre o que é o mover de Deus, esse mover de Deus. Qual é a sua fruta preferida? Qual é a sua fruta preferida? Fala aí. Eu gosto. Quê? O que é isso? Não é fruta. Gente, é assim, por favor. Eu estou falando frutas do Éden, não aqueles abrolhos que surgiram depois do pecado. Eu não sei nem o que é isso. Vamos ficar nas frutas que a gente conhece, né? Eu faço mal em perguntar para algumas pessoas assim que vieram de outros países, né? Abacaxi, por favor, abacaxi, manga, banana, muito bem, né? Queridos, vocês podem imaginar o tamanho que era uma manga do Éden? Na minha casa, eu moro numa chácara, nós tínhamos, quando mudamos para lá, um pé de manga sangue de boi, coração de boi. É o atemoia que está acabando comigo. Coração de boi. E ela era desse tamanho. Que tamanho eram as uvas de Canaã? As uvas de Canaã no ano de 1440 e alguma coisa, 1415, 1420 a.C., elas precisaram de 2 pessoas para levar um cacho. Que tamanho seriam as uvas do Éden? Adão tinha... a tradição judaica diz que Adão tinha 60 metros de altura. E Eva tinha 48. Né? E que eles tiveram 66 filhos. E 66 filhos. E assim, mas vocês imaginem então o seguinte: uma manga, vamos pegar uma manga aqui. A banana que o pastor falou ali, o abacaxi. Um abacaxi devia ser uma coisa linda, né? Eu sou louco por abacaxi. Uma manga, imagina aquela manga. Agora você imagina o seguinte: vai imaginando toda a melhor fruta que você pode pensar, o morango. E aí você pega um altar, 2 homens que chegam diante de Deus num sábado, porque ali era num sábado, como sacerdotes do Altíssimo, eles vão apresentar diante de Deus o bicurinho, eles vão apresentar as primícias da sua criação, de tudo aquilo. E 2 homens, um altar e outro altar. Num altar tinha frutas. Você pode imaginar o que era aquele altar? Manga. E só me dá até fome. E assim, você imagina o cheiro daquele altar, e aquilo que recendia por centenas de metros. Lindo, maravilhoso. Não tinha alface. Não sei quem gosta de brócolis também, mas tinha... Eu gosto de brócolis. Eu amo brócolis. Nossa, brócolis é a coisa mais gostosa que existe na face da terra. Abóbora não pode, então. Mas imagina, a abóbora não cabe no altar, porque devia ser um negócio desse tamanho, né? Melancia, aquela coisa linda, que altar maravilhoso. Eu tenho certeza, Caim ali chega aqui e coloca tudo bem feito, bem colocado, maravilhoso, etc, etc e tal. Do outro lado tem um outro altar. Está um cordeiro imolado, desce um monte de sangue, e onde tem sangue tem um bichinho miserável, maldito, chamado mosca. E se as frutas do Éden eram lindas, imagina o tamanho que eram as moscas do Éden. Vocês já imaginaram o que eram as moscas ali? Devia ser a mosca por cima daquele altar. Qual é o que você escolheria? Qual é o que você escolheria? Naturalmente, o das frutas. Claro.
mas não foi aquilo que Deus havia movido. A adoração verdadeira, então, não foi. Caim não apresentou a adoração verdadeira. Porque no momento em que ele não apresentou, ele não se deixou ser levado pelo Espírito de Deus para cumprir o que Deus havia mandado, ele não adorou a Deus, o Espírito em verdade. Ele quis apresentar o seu melhor. Cuidado com essa frase, Deus não quer o seu melhor. Deus quer você inteiro, com o seu melhor para bem utilizar e com o seu pior para transformar. Todo o teu coração, de todo o teu coração, levável, com todo o teu entendimento. É todo. Sem o todo, você não está sendo movido pelo Espírito. É isso que significa adoração ao Espírito em verdade. O Ruach. O Ruach, você vai no Salmo 33, verso 6, e também em Jó 33, ele fala que o teu Espírito me criou. O teu Espírito me modifica. O teu Espírito faz isso, o teu Espírito faz aquilo, o teu Espírito, etc. Na verdade, é a ação de Deus, e é interessante. Vou dar um dado para vocês. Quem escreveu as tábuas da lei? Quem? E o dedo de Deus na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Quem escreveu as tábuas da lei foi o Espírito Santo. Por isso também que o Espírito Santo é derramado no dia que, de acordo com a tradição judaica, de acordo com a Bíblia, exatamente no mesmo dia em que a lei havia sido dada lá no Sinai. O Pentecostes, no mesmo dia, no 50º dia do Pentecostes, é o dia do Noten HaTorah, a entrega da lei. O Espírito Santo vem como ele, Jesus é aquele que pronuncia a lei, é aquele que pronuncia a lei do seu Pai, mas quem a escreve é o dedo de Deus. E quando ele escreve, entrega. E quando ele vem novamente, ele vem, como Jesus mesmo disse, para instruir, para levá-lo de volta. O Espírito Santo. E o que acontece quando o Espírito leva? Aí você vai no livro de Atos. No livro de Atos você tem 15 a 16 menções a Jesus. E tem mais de 40 menções ao Espírito Santo. Tanto que os teólogos hoje falam que o livro de Atos não se chama mais, não deveria se chamar livros de Atos dos Apóstolos, mas o livro dos Atos do Espírito Santo. Os Atos do Espírito Santo. Mas isso a gente vai falar amanhã. Já começa por ali. Exato. É por isso que Jesus, cumprindo o que Jesus disse em João 3. O Espírito vem e você não deve. João não está falando, Jesus não está falando sobre o vento como vento. Jesus está falando sobre a ação do Espírito Santo, a forma como o Espírito Santo vem e ele te direciona e te impulsiona, não a maneira como você quer levar o Espírito. Opa! Ok? Vamos, amanhã que vocês tiverem mais perguntas, vão lendo, podem ler e amanhã à tarde a gente vai ter mais. Tragam lápis, caneta, papel, tragam o coração, tragam a mente, tragam o Espírito e que Deus abençoe. Sim. Qual o seu sobrenome? Cidral. É parente do pastor Cidral? É. Irmão do pastor Cidral? Não sei porque parecia, né? Irmão do pastor Cidral. É. Existem alguns nomes que acontecem isso. Por exemplo, Oliveira. O sobrenome original era Olevi. Era Halevi, que quer dizer o levita. Descendente da tribo de Levi. Quando você vai... eles são obrigados, em 1490, são obrigados a adotarem sobrenomes. Aí eles alteram o sobrenome para que não se descobrisse. Então eles olham Olevi, eles colocaram Olivieira, tanto que em espanhol existem ainda os Oliveira. E aí vai acontecendo várias modificações, aí passa a ser Oliveira. Existem Carvalho, Pereira, Ferreira. Existem nomes, por exemplo, que... Tavares. Tem algum Tavares aqui? Conhece algum Tavares? 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 É Tavares? Então, Tavares é um nome em hebraico, é bonito, é um sobrenome bonito. A última letra do alfabeto hebraico é Tav. E Aretz, em hebraico, quer dizer terra. Era uma expressão do desejo de que a terra para onde você fosse a última terra antes de você voltar a Jerusalém. Então, Tav Aretz, Tavares. Entenderam? Aí tinha um outro também que é o Soares. Soares, que é um dos meus sobrenomes. O Soares, ele é Zot Aretz.
esta, ou melhor, aquela é a tua terra, não esta que você está vivendo. Qual é aquela? Jerusalém. Ô, primo, tudo bom? Então o Soares indicava também um desejo. Então a maior parte desses nomes que terminam com ES ou EZ, eles têm essa origem, eles acrescentavam uma letra. Guimarães também tem, mas assim, Guimarães ele tem eu não me lembro, não sei o significado do Guimarães, mas ele também tem, tá? Então assim, Reis tem também, então assim, existem muitas outras coisas. Óbvio, você ter um sobrenome judeu não significa que você é de ascendência judaica. Pode haver acontecido que você possa ser de um ramo que pegou emprestado o sobrenome, e no Brasil, por exemplo, como Santos. Santos é um sobrenome judeu, Kadosh. Em hebraico quer dizer santo, simbolizava que você era de família sacerdotal lá na Espanha ou em Portugal. No Brasil existem os santos que vieram de lá e os santos que não vieram de lá. E existem aqueles que não são santos, são ímpios e que vão para o inferno. A saudação, pastor aí. Muito bem, ele vai estar amanhã nos 2 cultos aqui conosco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até hoje o irmão Isaac achava que era descendente de alemão. De hoje em diante ele sabe que ele tem um pouquinho de judaísmo no sangue. Mas queria dizer para vocês, eu agora fiquei surpreso, porque ele disse que Reis é judeu, então eu sou uma patifaria já de preto com branco. Agora você imagina saber que tem a raiz do meu nome judeu e um misticismo espírita indígena. Cruz credo, né? Como diz o povo. Queridos, nós vamos agora apenas orar com vocês, vocês estarão sendo despedidos. Diga, irmão Isaac. Lá no céu, amém. Nós vamos despedir agora, mas por que estamos encerrando esse horário? Porque às 5 da manhã nós estaremos de volta aqui para uma vigília especial para a pequena Letícia. E vocês sabem que nós estamos numa corrente espiritual orando por essa criança. O pai dela estará conosco na vigília, vai contar alguns detalhes da luta deles, de 4 meses que estão lutando constantemente, mas em 2 meses ela teve que ir para a UTI 4 vezes. E ele vai dizer tecnicamente qual é a doença dessa criança. Mas chegou um momento que eu pedi para ele falar para vocês, chegou um momento que ele tentou desistir de tudo. E aqui está o Claudinho, que estava na internet aqui, quando ele estava dizendo, olha, eu não acredito que Deus não está agindo dessa forma. E quando ele passou e-mail, o Cláudio ficou tão preocupado, o pastor Mário estava pregando e ele me chamou e eu li o e-mail. E então eu sentei lá e gastei uns 15 minutos pregando para ele, escrevendo para ele. E eu disse para ele, olha, o que falta a você é entregar tua filha na mão de quem? De Deus. Lembra que Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se ela for de Deus, qual é a preocupação de você não tê-la mais? Então entregue na mão do Senhor, Ele vai fazer o que for melhor para ela. Ou Ele vai tirar ela dessa situação, dessa crise, ou vai levá-la. E se Ele levar, acredite que você vai tê-la quando ressuscitar. E isso foi para ele fundamental. Ele disse, pastor, depois que nós entregamos nossa fé na mão de Deus, a própria esposa do irmão Gilberto chegou a dizer assim mesmo, bom Deus, se for para ela sofrer, leva e nós vamos ficar felizes. Mas nós vamos continuar lutando. Enquanto tivermos esperança, vamos continuar lutando pela recuperação completa dela. Então nós estaremos às 5 da manhã aqui, fazendo uma vigília intercessória das 5 às 7, ok? E vocês, aqueles que querem assistir o primeiro culto, podem ficar aqui já das 7 às 8, ou não, aqueles que querem o segundo culto, voltem para casa, e 10h30 voltem para assistir o segundo culto, que o tema que ele vai apresentar no primeiro culto é o mesmo tema do segundo culto, ok, gente? Vamos levantar então, vamos orar. E Sérgio, muito obrigado. Eu queria só ler um texto bíblico, assim que nos lembra, é um texto que é comum, é interessante, no judaísmo existem algumas coisas, nós sempre nos voltamos para a Bíblia, sempre. Quando a mulher está grávida e ela vai ter a luz, vai dar a luz, ela deu o Salmo 121, Shirla Malote. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E quando alguém está doente, ou clama a Deus por uma recuperação, é costume se ler o Salmo 28. E eu vou ler com vocês aqui agora, e depois vamos fazer uma oração. O Salmo 28 diz assim, por Davi, ó Eterno, clamo a ti, minha rocha, não seja surdo ao meu clamor, pois se me respondes com silêncio, serei como aqueles que descem a cova. Ouve o som de minhas orações quando clamo a ti.
quando levanto minhas mãos em direção ao teu santuário. Não me abandones com os ímpios, com aqueles cujos feitos são maldosos. Eles dizem palavras de paz a seus companheiros, mas o mal está em seu coração. Paga-lhes de acordo com as suas obras, como merecem suas más ações. Retribui-lhes o que têm feito, dá-lhes o que merecem. Pois não entendem os feitos do Eterno, nem o que ele tem feito, ele irá quebrantá-los e não mais os levantará. Bendito seja o Eterno, pois ouviu minha voz quando orei por misericórdia. O Eterno é minha força e meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. E a ele cantarei louvores. O Eterno é força para o seu povo, fortaleza de salvação para o seu ungido. Salva teu povo, abençoa a tua herança e cuida deles como seu pastor e conduze-os para todo o sempre. É uma das orações que se tem quando alguém necessita, quando você está pedindo e clamando por misericórdia. Eu gostaria de orar então nesse momento, pastor Paruco, me permita fazer uma oração pelo restabelecimento da Letícia também. Vamos orar então? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste estudar a tua palavra para compreender o teu plano, para entender a tua vontade e para viver em harmonia com o teu poder. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tu és o nosso Deus, tu és o Deus em quem confiamos. Tu, Eterno, és o Deus que ouve as nossas orações. Tu te dedicas, ó Deus, a cuidar do teu povo, porque tu ama o teu povo de Israel, este povo que hoje se encontra reunido aqui na tua casa. Nós estamos nas horas do teu santo dia, e neste dia, quando estamos no teu santo templo, e estamos também no teu santo tempo, nós queremos, ó Pai, desde agora, já nos colocarmos nos unirmos nesta oração intercessória que já vem sendo feita, para te rogar, ó Pai, que tu abençoes a pequena Letícia, que ela receba de ti a cura para a honra e glória do teu nome, que ela receba de ti a certeza da tua presença, que os pais saibam que seja o que houver, há um Deus que deles cuida. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e abençoou também nossas mães, Sara, Rebeca, Leia e Raquel, abençoará a pequena Letícia, porque é uma filha querida do seu coração. Abençoa, Pai, a tua igreja e bendiz-nos com a compreensão correta da tua vontade, com a compreensão correta da tua verdade, e salva-nos, ó Deus, para o teu reino. Nós te rogamos com a intercessão do teu Santo Espírito e pelo nome do nosso Salvador, nosso irmão, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo. Amém, Senhor. Um cumprimento para vocês é assim, ó, Shabbat Shalom. Pode falar. Shabbat Shalom. Não dói. É feliz sábado. Feliz sábado. Irmãos, que Deus possa abençoá-los. Uma boa noite para vocês. Um Shabbat Shalom para vocês. E até então, na madrugada, vocês todos estão convidados para estar conosco, às 5 da manhã. E o culto começa normalmente às 8 da manhã, o primeiro culto. O segundo às 10h40. Muito obrigado.